exclusivos. Clube 885. Muito mais que rádio. Clube. E a hora certa? Hora certa, confira, 8h40. Temperatura que está nesse momento em 15 graus. Grande Jornal Regional. Temas. Oferecimento Lojas do Sim. Você conhece, você confia na Júlio 46, no centro de Canela. A gente está aqui agora com mais um convidado que nós já anunciamos aqui. Ele é filho de Sayonara Abdallah Mohamed Mayub e de Martim Afonso Optis. Ele está aqui com a gente, ele tem 28 anos, é estudante de jornalismo na Universidade Federal de Pelotas. Ele é portador de autismo e, apesar das adversidades do diagnóstico, ele segue estudando para crescer profissionalmente, né? Ele tem interesse por assuntos relacionados à política, filosofia, sociologia e relações internacionais. Estamos aqui com o Francisco Yunis Abdallah Mohamed Mayub Optis, que está com a gente aqui para... Aliás, a senhora é Yunis também, né? Não? E nós vamos então conversar com o Francisco para saber um pouco da sua experiência, Francisco, como estudante hoje de jornalismo na Universidade Federal de Pelotas, mas também os teus desafios, né, como autista. Tudo bem, Francisco? Bom dia, meu amigo. Olá, tudo bem? Bom dia. Tudo certo? Nos conte, Francisco, como é que tem sido a tua vida, enfim, a sua infância, como é que foi, enfim, o apoio da mãe, como é que tem sido para você, né, sendo portador de autismo, né, como é que você tem lidado, né, com as tuas experiências, Francisco? Bom, como toda pessoa autista, né, a gente enfrenta uma série de desafios sociais, né? Na escola eu acabei rodando na primeira série, né, por uma série de questões, né? A professora determinou que eu não estava alfabetizado. Depois eu acabei sendo alfabetizado em 2004, quando eu estudei na Copec, nas escolas. Eu não gostava das mesmas brincadeiras que os outros colegas. Eu tinha problema para fazer trabalho em dupla, né? Porque o autista tem aquele lance da dificuldade de fazer, pouca habilidade de fazer amigos, então os trabalhos eu acabava fazendo individual. Daí na escola eu acabei concluindo o ensino médio via supletivo, e depois que eu concluí o supletivo, eu fiquei uns 3 ou 4 anos em situação nem trabalhando nem estudando, até que eu consegui finalmente em 2020, o ano pré-pandemia, passar na Faculdade Federal. Francisco, você é de uma época que os diagnósticos não eram tão precisos, não se tinha. Hoje o autismo é muito mais conhecido, né? Você é de um período em que não se tinha muito conhecimento, né, sobre esse transtorno aí, né, Francisco? Sim, eu sou da época em que eu fui inicialmente diagnosticado com a síndrome de Asperger, né, que era antiga até o final da década até a década de 2010, mais ou menos, a síndrome de Asperger funcionava como um diagnóstico separado do autismo, né? Que era usado para diferenciar o autismo leve, né? A forma mais branda de autismo do autismo clássico, né? Eu sou da geração que nasceu no início do ano 2000, né? Na nossa época, a gente não tinha tanto acesso à informação. Acesso à informação não é que nem hoje, que todo mundo tem acesso à informação via celular, com internet, informação via a palma da mão. Na época, eu sou da época que falar que tu é autista, falar que tu é uma pessoa neurodivergente era tabu, as pessoas tinham uma visão muito estereotipada como isso, né? Hoje as coisas já estão um pouco mais diferentes, né? Hoje esse tipo de informação já é mais difundido. Se eu quiser saber sobre autismo, eu posso pesquisar na internet. Se eu quiser, eu posso pesquisar. Se eu quiser, eu posso acompanhar um especialista em autista via rede social, fora pessoas famosas que já se revelaram publicamente como autista, né? Como é o caso do Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, que comprou o Twitter, aquela jovem ativista sueca, Greta Thunberg, que ela também se revelou como autista, né? Tem séries hoje que abordam o tema, né? Sim, tem. As séries que abordam o autismo, né, são muito criticadas pelos especialistas, né, porque eles abordam de forma um pouco caricata, um pouco estereotipada. É verdade. Porque na verdade não tem
não tem a realidade sendo exposta ali, né? E sim uma forma mais romanceada, digamos assim, né? Acaba não mostrando de fato o que é. É mais um entretenimento, filme sério, quando vão falar de autismo, né? Aquilo ali não é um documentário, não é que aborda sob uma perspectiva mais realista, né? Aquilo ali sai para vender ingresso, vender bilheteria. Certo. Você também, né, já trabalhou também, né, Francisco, suas experiências nesses locais de trabalho que hoje recebem também, mas a gente sabe que hoje as pessoas portadoras de necessidades especiais ou mesmo com algum transtorno, hoje tem uma cota, né, nas empresas, né, para que isso seja ocupado, para que esse espaço seja ocupado. Sim, desde o início de 2000, né, tem uma lei chamada, que, se eu não me engano, é a Lei 8.213/91, se eu não me engano, que é a lei de cotas para pessoas com PCD, né, que determina que uma empresa que tem aproximadamente 1.000 funcionários, que geralmente esse tipo de empresa são fábricas, são indústrias, ela é obrigada a reservar 1% das cotas. E se tiver 2.000, ela é obrigada a reservar a 2% das cotas. Se tiver 5.000 funcionários, é para reservar 5% dessas cotas aos funcionários PCD, e assim sucessivamente, né? Só que apesar das leis, ainda as pessoas dentro do espectro do autismo ainda têm muita dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, né? Porque, conforme indicam os dados do IBGE, o Brasil tem não sei quantas mil pessoas autistas, e dessas pessoas que estão dentro do espectro, 85% estão excluídas do mercado de trabalho. Ou seja, só 15% estão incluídos no mercado de trabalho. Então, temos muito caminho pela frente ainda. É verdade, Francisco. O que você acha que se deve isso? Ao desconhecimento mesmo, né? Porque as pessoas pensam que esse portador, né? Porque hoje, como você lembrou, né? Na sua época não tinha essa definição do TEA, que é o transtorno do espectro autista, né? Que tem desde o leve ao mais grave. O que você acha que se deve isso? Ao desconhecimento de que essa pessoa não terá condições de desempenhar o seu trabalho, a sua tarefa? O mercado de trabalho, por si só, ele discrimina pessoas em geral, né? O Fantástico já fez matéria sobre isso, né? Que o padrão que eles contratam de pessoas é sempre homem branco, cisgênero, heterossexual e etc, né? Poucas empresas contratam negro, tem empresas que não contratam mulheres, porque tem gente que ainda tem aquela mentalidade que mulheres não têm capacidade para exercer certos tipos de profissões, né, como profissões relacionadas à construção civil. Tem gente que em pleno século XXI acredita que mulher tem um QI inferior à relação dos homens. Tem empresas que não contratam funcionário por serem homossexuais, ou até demite do emprego, né? E os autistas também não estão de fora dessa equação, né? Ainda tem muito preconceito e estereótipo relacionado às pessoas com TEA. Sem dúvida, é verdade. Aliás, sim, somos uma sociedade preconceituosa, né? Temos muitos preconceitos. Preconceito com pobre, a gente tem vários preconceitos aqui, né? A gente, infelizmente, às vezes felizmente a gente consegue não manifestar, muitos de nós, obviamente, né? Mas ainda temos um caminho pela frente aí. Você quer falar, seu Nélio? Eu vou abrir para você o microfone. Pode falar. Mas esse preconceito é estrutural, né? Está na nossa linguagem, está não é? Nas nossas falas, nos nossos pensamentos. Isso acaba se manifestando cotidianamente, né? É verdade. É estrutural, é muito difícil isso, sabe? É verdade. Isso vai demorar muito tempo a ser normatizado. Erradicado, né? Muitos anos. Mas é bem isso. É impressionante como a gente percebe preconceito nas falas, né? As redes sociais, pelo amor de Deus. Nos nossos pensamentos, também, sabe? A gente é verdade. Tem que ficar... Se policiar. É isso aí. Tem que se policiar, porque senão a gente manifesta isso. Felizmente, né? Muitas pessoas conseguem fazer esse filtro, né? Que aliás, né, todos nós deveríamos, antes de falar qualquer coisa, pensar se aquilo tem um fundamento, se vai ajudar alguém, né? Passar pelo filtro, ele vai ajudar alguém, é importante, né? Não vai ofender ninguém,
tinha que passar por esse filtro, mas a gente não passa. Bom, voltando aqui, Francisco, contigo, o que te levou a seguir, né, na busca, né, de qualificação? Você resolveu então fazer uma faculdade. E por que você escolheu o jornalismo? E como é que foi entrar na Universidade Federal de Pelotas, Francisco? O que me inspirou a fazer jornalismo foi o jornalista Hunter Thompson, pai do jornalismo Gonzo, né? Que ele é uma figura bem... Como é que é o nome dele? O Hunter Thompson, o pai do jornalismo Gonzo, né? Que ele é uma figura bem polêmica, né? Bem controversa, né? Ele tem umas histórias meio cabeluda, mas eu sempre gostei do trabalho dele, da reportagem dele. Era um cara que falava a verdade, falava o que as pessoas não tinham coragem de falar, e foi através dele que eu acabei escolhendo o jornalismo, né? Que eu acabei escolhendo essa profissão. Eu lendo aqui, né, você me passou essas informações, que você quer está estudando jornalismo com interesse em assuntos relacionados à política, filosofia e sociologia e relações internacionais. Isso? Sim, são os temas que eu mais gosto de estudar. E você, dentro do jornalismo, vai buscar qual dessas áreas aí? Você quer atuar como? Qual é a área do jornalismo que você tem preferência? Bom, eu ainda não tenho 100% de certeza qual é a área do jornalismo eu quero atuar, né? Eu gosto do jornalismo impresso, mas eu também gostaria de experimentar repórter de rua, né? Que é aqueles jornais que falam direto na televisão, e também gosto de rádio, né? Porque todo mundo fala que a minha voz é boa para trabalhar com rádio. Você fala muito bem, né? Você é bem articulado. E seus planos para o futuro, né? Você tem 28 anos, você é jovem ainda, né? Obviamente. Você começou a estudar quando o jornalismo? Está no quanto semestre? Eu entrei, acho que foi em 2020, 2021, foi pré-pandemia. Sim. Que eu comecei online. Depois, quando a pandemia começou a esfriar, a gente passou para as aulas presenciais. Você estuda lá em Pelotas? Sim, eu estudo em Pelotas. Você mora lá em Pelotas? Eu moro em Pelotas, e nas férias eu costumo ir para Gramado para passar as férias com a minha família. Certo, você vem para cá. E a tua experiência lá, como é que tem sido? Como é que é a experiência também na própria faculdade, a experiência acadêmica de estar, né, lá com os outros estudantes, enfim, como é que é isso para você, e como é que eles lidam com isso? Bom, na faculdade as pessoas PCDs, assim como outros grupos sociais, tem amparo, lá tem o NAI, que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, lá tem o NUJAM, que é o Núcleo de Gênero e Diversidade, né, que cuida das pessoas que são estudantes de pessoas de orientação em gênero não tradicionais, e tem também o núcleo acho que é da diversidade racial também, né? Que cuida da questão dos negros. Se tu precisar de alguma coisa, se tu precisar de que o professor te explique de uma forma diferenciada, se tu achar que tá tendo alguma dificuldade, tu pode conversar com eles, né? Mas para mim tá sendo tranquilo por enquanto, né? Eu tô me adaptando bem às aulas, e até hoje não reprovei nenhuma cadeira. Certo, que bacana, que legal, que bom a gente ouvir isso do próprio Francisco, né? Sempre a gente ouvir da pessoa que enfrenta algum desafio, né? O quanto tem sido difícil, enfim, como ela está lidando com isso. E falta quanto ainda para você terminar a tua faculdade? Bom, ainda falta 15 cadeiras, né? Eu preciso fazer mais 5 cadeiras optativas, né? Porque o curso exige que tu faça 10 cadeiras optativas. Eu ainda preciso... E as disciplinas obrigatórias também falta eu fazer. Eu ainda tenho que fazer... Eu tenho 160 horas livre, né? Eu ainda preciso fazer mais 40 horas livres para fechar 200 horas livres. E depois eu tenho que fazer 200 horas complementares, né? Que é fazer um estágio em algum jornal e assim por diante. Que bacana. Olha só, e como eu tinha começado a falar ali, quais são os teus planos para o futuro, Francisco? O que você espera? Meus planos para o futuro, então, essa é uma das coisas que mais
que eu fico refletindo comigo mesmo sempre, né? Porque eu faço parte de um grupo social que tem dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, né? E a gente não sabe como é que vai ficar sua vida daqui uns 100 anos, né? Mas como toda pessoa, eu pretendo casar, vou trabalhar na profissão dos meus sonhos como jornalista, né? Tentar ser um jornalista reconhecido pelo trabalho diferenciado que eu forneço e tentar, como toda pessoa que está estudando em faculdade, tentar através dos estudos conseguir a ascensão social. Que bacana, que legal. E como é que está essa experiência agora pela qual a gente está passando aqui, né? Você tem acompanhado esse momento do Rio Grande do Sul, né? Com essas chuvas, enfim, com toda essa calamidade. Essa questão no Rio Grande do Sul, né, foi uma tragédia inesperada que nos pegou de surpresa, né? Porque a gente está no Brasil, né? Isso aqui não é Japão, isso aqui não é Tailândia, não é Filipinas, não é Taiwan, que também recentemente, como mostrou uma matéria fantástica, eles passaram por um terremoto, né? Isso aqui a gente está no Brasil, né? O Brasil não tem tsunami, não tem furacões, não tem terremoto, não tem nada. O Brasil não é um país como aqueles países do Sudeste Asiático que já são castigados por esses fenômenos naturais. Isso aí foi uma tragédia que pegou todos os gaúchos de surpresa, né? Teve gente que foi obrigada a evacuar das nossas casas, teve gente que morreu soterrado, teve gente como toda a tragédia... Vocês mesmos, né, tiveram que sair de casa, né? Sim, nós mesmos tivemos que fazer, né? Foi uma coisa que nos pegou de surpresa, né? Que, como toda tragédia, quem mais acaba se dando mal nesse tipo de coisa são as pessoas mais pobres, né? Porque tu tem que sair da tua casa e aí tu ainda não disponibilizou auxílio emergencial para pessoas que têm saído de casa, né? E Gramado e Canela são cidades onde o custo de vida é alto, né? Tu não consegue alugar uma casa boa por um aluguel por menos de R$1.000, né? R$1.000 é um salário mínimo. Então, quem tá desempregado, quem tem de baixa renda, são as pessoas que mais acabam sofrendo nesse tipo de situação, né? É verdade, Francisco. Foi uma coisa que nos pegou todo mundo de surpresa, né? Foi uma coisa inesperada. Porque Gramado e Canela, que é onde a gente está, sempre foram consideradas cidades seguras para se ver. Não é que nem algumas cidades, aquelas favelas lá do Rio de Janeiro e coisas que tem, onde quase sempre acontece enchente, não é que nem o Nordeste que se tem a seca. Aqui sempre foi considerado cidades tranquilas para se morar. Verdade, Francisco. A gente está passando por um momento difícil, inusitado e realmente como tem sido divulgado, a maior catástrofe climática do nosso estado, pode-se dizer do Brasil, né? Porque nunca se enfrentou um desafio nessas proporções. Francisco Yunis Abdallah Mohamed Mayub Optis, filho da Sayonara e também do Martin, a gente quer agradecer tua participação aqui hoje, desejar sucesso para ti, que você consiga realizar teus sonhos, superar teus desafios e vamos acreditar, como falamos há pouco com a tua mãe Sayonara, num mundo melhor, um mundo onde o preconceito não faça parte da vida de ninguém e que todos sejamos iguais perante as leis e também uns com os outros, né? Nos tratemos, né, com igualdade, com respeito. Obrigado, Francisco. Tudo de bom para você, meu amigo. Obrigado por ter vindo aqui hoje. Obrigado ao Francisco, uma experiência muito bacana com o Francisco aqui, nos contando um pouco da sua experiência, ele que é portador do espectro autista. Obrigado, Francisco. A gente encerra o nosso programa. Eu tenho um recado aqui rapidinho do Sandro, das lojas Quero. Diz aí, Sandro, botar teu áudio aqui. Bom dia, Braulio, tudo bem? Quero ver contigo, tem como tu só dar uma das tuas palavras aí, se tiver um tempinho, falar que então hoje nós estamos com a loja aberta, lojas Quero, aqui da frente do RSul, né, funcionando normalmente, das 9 da manhã às 11h45, 13h30 às 17h. Te agradeço aí. Bom dia aí. Tá dado o recado. Obrigado, Sandro. Um abraço para você, tudo de bom. Para fechar aqui o nosso GJR nesta manhã de quinta-feira, feriado de Ascensão do Senhor.
Para Deporte e Contabilidade, 50 anos, muitas histórias para contar. UX, educação é para toda a tua vida. Broker Turismo, viagem personalizada com a Broker Turismo. Círculo Saúde, 90 anos, uma vida toda de proteção e confiança. Rissul, o Rissul é ponto de coleta de doações. Confira as lojas no Instagram, @Rissul. Lojas Taqui, vem até as lojas Taqui de Canela e Gramado e confira as melhores ofertas e condições. Tá aqui, tá em casa. Escritomec, seu escritório descomplicado, agora com showroom físico na Júlio de Castilhos, 399 no centro de Canela. Também conosco a Farmácia Líder, Loja Docinha, Hortências e Suzane Riffel, Fisioterapia e Pilates, 11 anos. Inspire mudanças, expire atitudes.